Bom dia. Então, hoje, 14 de maio de 2016, estamos dando início à terceira reunião ordinária do Conselho de Campus, do Campus Guarulhos. Meu obrigado a todos os conselheiros presentes. Então, temos que tratar aqui da aprovação da ata da reunião anterior, que foi realizada em 9 de abril de 2016. A ata da reunião anterior está aprovada? Sim. Então, ata aprovada por unanimidade. Na nossa ordem do dia aqui, nós temos, ou melhor, antes da posse dos novos membros, eu informo que a conselheira Bárbara encaminhou e-mail justificando a sua ausência. E também o professor Robson irá atuar como secretário em função da ausência da Andréia, que está afastada. Então, agora sim, a posse dos novos membros. Rafael Guidoni, do segmento de técnico administrativo. Isso. O próximo membro, Jairo, também do segmento técnico administrativo. Também o conselheiro Celso Sobral, do segmento técnico administrativo também. Bem, o conselheiro Celso, ele está assumindo a cadeira do Rafael, né, que se afastou do conselho. Então, Celso é o titular. Rafael Guidoni, suplente. Jairo também suplente. E não compareceu a conselheira Suzana, também do segmento técnico administrativo, na qualidade de suplente. Bom, o segundo item aqui é a discussão das propostas de alteração do calendário acadêmico para o segundo semestre de 2016. Eu sei que nós recebemos contribuições da servidora Carolina, dos professores de automação industrial, também da área de matemática. Quais são as considerações dos conselheiros? Eu acho que assim. Legal. Mike.
Dentre das propostas sugeridas, eu acho que a da Carol se enquadra melhor com a antecipação das férias e diminuindo a questão do exame no final do primeiro semestre. Ela faz uma sugestão que tem 2 semanas, aí teria só uma de exame, e aí anteciparia todo o processo, puxando o segundo semestre e inicializando antes do que está no calendário atual. Isso daí faz com que, como a maioria das pessoas, tanto nas outras sugestões, sugeriram para não ter um término do segundo semestre próximo ao Natal, então casaria melhor, porque ao antecipar 1 semana de todo o processo, você continua tendo as 19 semanas que são exigidas no PPP. As sugestões, tanto feito pela área de matemática como de automação, ela não prevê essa antecipação. Porém, eles preveem a diminuição de alguns dias, o que faz, por exemplo, que na sexta-feira, no caso no sábado e na quarta, segundo as sugestões tanto de automação como de matemática, em vez de ter 18 semanas, passa a ter 17, porque não tem essa antecipação de 1 semana. No caso da sugestão da Carolina, por ter essa antecipação, todos os dias da semana teria 19, sendo que o final do segundo semestre, em vez de acabar no dia 23, acabaria no dia 21, o que não ficaria tão próximo ao Natal. E eu acho que o fato de estar diminuindo esses dias na questão de período de exame, de avaliação, não deva ser problema, porque foi uma sugestão dos próprios professores da área, tanto de matemática como automação. Então, acredito que 1 semana para esse processo de exames e reavaliação seja o suficiente. Então, ao meu ver, a sugestão da Carolina se encaixaria melhor. Obrigado. Algum outro conselheiro quer fazer as suas observações, considerações? Em relação àquilo que nós já discutimos em reuniões anteriores, quer dizer, os 200 dias letivos estão garantidos, as 19 semanas. Bom, eu acho que como a gente já aprovou o calendário do primeiro semestre, eu acho que não seria, embora a proposta da Carolina seja uma proposta viável, interessante, eu acho que no momento acho que não seria apropriado. A gente já está no final do semestre e eu acho que não seria apropriado a gente alterar o primeiro semestre de novo. Não sei. E eu não sei se a gente pode fazer isso também, terminar o semestre antecipadamente, não sei. Aí a gente precisaria checar isso aí. Ah, sim, não, bem lembrado. Porque acho que a alteração da Carolina implica alteração no primeiro semestre. Não, essa eu acho que aí já não. Eu também acho. Não é possível alterar mais. Eu acho que a gente não poderia fazer isso mais. Não. Tá? Então, porque primeiro, como você falou, já foi aprovado e nós já estamos no final do semestre. Quer dizer, alterar não. Eu acho que esse é o único problema que a gente tem aí. E aí então as outras propostas que batem também um pouco com a Carol terminar o semestre no dia 21, de fato, e os outros dias, aqui de cabeça vai ficar, a gente vai ficar de fato com. Então a alteração seria do dia 21, terminar no dia 21, transformando o recesso no dia 22 e dia 23, emendar o feriado no dia 18 do 12,
transformando em recesso o dia 9 e o dia 10, porque provavelmente a gente, quando existe emenda desse tipo, os alunos quase nunca aparecem. Então, dar aula sem aluno não tem muito significado. A gente só cumpre tabela. E aí fica, de fato, com essa mudança, que são, fica aí 19 segundas, 19 terças, 17 quartas e 17 sábados. Na média, fica aí entre 18 e 19 semanas e 109 dias letivos. Eu acho que essa é a proposta. Agora, se a gente tiver mais algum comentário. Eu não sei. Daria para considerar a proposta da Carol ignorando essa alteração do primeiro semestre? Aí vai cair mais ou menos em cima disso que ele está colocando aqui. Que a grande diferença da proposta da Carol é antecipar uma semana nas férias, só isso. Aí fica mais ou menos isso. Isso daqui está contemplado na proposta da Carol. Sim ou não? Isso mesmo. A única coisa é que uma semana não ia ter esse déficit desses outros dias, né? Uma semana no primeiro semestre, é isso? Na verdade, o que acontece? No primeiro semestre, dá o termo do encerramento no dia 8. No dia 8 de julho. Na proposta dela, esse encerramento seria no dia 1º de julho, e aí o início das férias começaria no dia 4 e iria até o dia 18, ou seja, teria uma semana de antecipação. Você ia antecipar o final do primeiro semestre em uma semana, consequentemente você ganharia uma semana no segundo semestre. Essa semana, que no caso seria de antecipação, ela está aqui como sendo um período de exame ou reavaliação. Que aí no caso ficou com 2 semanas para esse processo, né? Então tiraria uma semana desse processo, referente ao ano letivo, o semestre letivo não alteraria em nada, só o encerramento que seria antecipado em uma semana. Você permite que eu faça uma consideração? O conselho vai permitir. O secretário Robson quer fazer uma... Na verdade, né? Aqui como secretário agora quer fazer uma observação. Os conselheiros estão de acordo? Só estou meio cuidado, porque embora o recesso tenha aí um pouco mais de dias, mas os calendários não estão separados, estão juntos. E o técnico tem que ser respeitado a semana da reavaliação e depois disso ainda tem que passar pelo conselho. Então, esses dias que estão a mais, que aparecem estar a mais, vão culminar com o prazo que o técnico tem de fazer o conselho, que deve estar entre o dia 4 e o dia 6. Eu acho que uma semana termina no dia 1º. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? Tem que sobrar o espaço para o curso técnico fazer o conselho deliberativo. Tá? E o superior, se você contar 19 para todo mundo, vai acabar exatamente no dia 1º. Por isso que está do dia 4 ao dia 8. Né? Só tem que tomar esse cuidado, porque a gente não separou o calendário. Então, no mesmo calendário estão os dois. Tá? Só isso. Aí, no dia
no dia 11 já estão marcadas as férias para os professores, para você ver se você pode adiar antecipar essas férias. Eu acho sim, eu acho que tem que fazer uma coisa, a gente fazer uma votação aqui, vamos alterar de novo o primeiro semestre ou não? Porque se a gente chegar à conclusão que a gente não vai alterar o primeiro semestre, esse problema fica resolvido. Uma dúvida aqui. No calendário tem uma data, logo após o período do conselho, marcada como encerramento de semestre. Essa data, teoricamente, os professores teriam que vir, os alunos, é um dia letivo, esse encerramento? Essa é a dúvida que eu tenho. Qual é o dia Dia exatamente? 8 de julho. 8 de julho, logo após o conselho. Aí depois temos o feriado, né, 9 de julho, né? Dia letivo não é, porque a gente está... Dia letivo não é, o Robson que corrige se eu estiver errado, porque nós estamos na semana de exame e reavaliação. A semana de exame e reavaliação não é considerado dia letivo, sim ou não, Robson? Acho que o semestre letivo com 100 dias contados a partir do dia 4 que a gente começou, né? Acho que termina no dia 25, 27 do 6. Mas Então aí, contar essa data, determina quanto uma semana. Né? Então aí terminou, você tem que garantir para cada dia da semana, você tem que garantir que para cada dia da semana tem um dia de reavaliação. Tá? Depois desse prazo, aí, teoricamente, os alunos não precisariam ter mais alunos, tem docentes, porque ainda tem que fazer o conselho, né? E depois o professor precisa entregar o diário na secretaria. Por isso que você tem o encerramento dos dias letivos e o encerramento do semestre, na verdade, acaba sendo uma data para o professor, que é o marco final para entregar o diário da secretaria. Para o superior, não tem esse marco final, então a gente conta a semana, então a semana vai terminar, se não me engano, dia 6 de julho, e vai sobrar 2 dias para o professor encaminhar os diários para a secretaria. Tá? Se não me engano, é isso que o superior disse para vocês. Se você contar os 100 dias letivos que vão acabar no dia 26, talvez vai faltar 19 semanas para alguém. Então ele tem que chegar até a sexta-feira para dar 19 semanas e começar na outra semana o exame. E ainda vai faltar o dia do sábado, porque vai acontecer no feriado. Então quem dá aula no sábado vai ter que transferir o exame da semana, porque no sábado seguinte, o dia 9, se não me engano, é feriado. Então já não tem como ter atividade mesmo no dia 9. Bom. Então o conselheiro Delfim sugere... Primeiro vamos decidir o seguinte, vamos mexer no primeiro semestre ou não? Bom, eu particularmente acho que não. Por quê? Porque já foi aprovado pelo próprio conselho anteriormente e também já estamos na metade do mês de maio, praticamente. Eu não vejo como conveniente alterar. Põe para votação. Então vamos colocar em votação a situação levantada pelo conselheiro Delfim em relação à alteração ou não do calendário, alteração do primeiro semestre do calendário acadêmico 2016. Quem é favorável à alteração do primeiro semestre do calendário de 2016 e levante a mão. Quem é favorável à alteração? Então, o calendário
será alterado. No primeiro semestre. O primeiro semestre do calendário não será alterado. E agora, então, a gente analisa o segundo semestre. Eu acho que a gente procurou fazer uma alteração que deixasse o mínimo possível no calendário que já está proposto. Tá? Então, por isso, essa sugestão de mudar o término no dia 21/12, encerrar o semestre no dia 21/12, e que é uma quarta-feira, que a gente aproveita e já faz o conselho e já encerra o semestre. E transforma lá em recesso dia 22 e dia 23. Isso eu acho razoável. Tá? E a emenda do dia 9 e dia 10 de fevereiro. E aí a gente faz a mudança a mínima possível, a gente mantém, a gente não cumpre as 19 semanas em todos os dias, mas temos que os 100 dias está garantido. Né? E de acordo com a PRE, a nossa obrigação é os 100 dias. Na medida do possível, a gente vai tentar cumprir as 19 semanas. O que a gente não pode é ficar muito fora das 19 semanas. Uma média de 18, acho que está razoável. Se a gente for questionado sobre isso, a gente consegue, eu acho que dá para justificar isso daí. Né? Tá? O que eu acho que não dá para justificar são 16 semanas, para esse tipo, mas eu acho que está razoável. Vamos colocar em votação. Vamos passar com então, se alguém tem mais alguma. Algum outro conselheiro tem alguma observação, algum comentário? Professor Rogério. Só um questionamento. Eu vou questionar o professor Watson. Existe algum impacto legal mexer nesses dias lá na frente? O professor falou que precisa, além dos 100 dias, mais um dia para cada dia da semana. Quando tem. Na verdade, não acaba, o superior, ele sempre vai passar um pouco dos 100 dias, por conta que você precisa garantir. Se a gente vai tentar garantir que todos tenham o máximo possível, né? Então o superior ele vai sempre ter que terminar num sábado, numa sexta-feira, né? Porque você garantiu que todos os professores rodaram na semana. Então, assim, a gente tem que garantir, na hora do exame, o que tem que garantir? Se a aula acabar na quarta-feira, nós temos que garantir que todos os dias da semana tenha um dia para o aluno poder fazer o exame na semana seguinte. Então, ou seja, eu tenho que ter uma nova quinta, uma nova sexta, um novo sábado, uma nova segunda, uma nova terça, uma nova quarta. Então, eu tenho que garantir isso. Que todos os dias da semana tenha um dia para que o aluno não precise sair do seu horário. Né? Então, ele já sabe que a aula dele da quarta-feira terminou, a última aula foi na quarta, a próxima quarta seguinte ele já sabe que é a semana do exame, se ele tiver exame, ele precisa comparecer para fazer a sua prova. Então essa é a garantia que a gente tem que existir. Depois que passa os 100 dias letivos, sem falar, vou contar os 100 dias letivos somente e pronto. Contou os 100 dias, acabou na quarta-feira, você garante que tem uma semana até a outra quarta para ele poder fazer o exame. Só não tem o conselho. Então, a gente pensa no exame e pensa também no professor, que vai ter que lançar essa nota. Né? Encher o diário. Então, assim, menos de 2 dias para o professor é crueldade para o professor também, né? De não ter um espaço de 2 dias, porque de repente ele pode estar aplicando a prova na quarta-feira. Né? E tem que entregar o diário na sexta. Né? Então, acho que 2 dias de prazo, 48 horas, é o que normalmente as faculdades particulares até cobram do professor, né? Se ele terminou a atividade aqui, 2 dias depois ele põe a nota no dia do diário. A entrega do diário é até negociável. Né? Dá para deixar para o próximo semestre, até negociável. Mas a nota não é, né? A nota tem que ser entregue no final, não tem jeito. Né? Tá bom. Observando aqui o calendário, o dia 21 encerra mesmo, os 7 dias. Aí nós seremos cruéis com os professores que lecionam nas quartas-feiras. Eles vão ter que encerrar
ao menos as notas nesse dia. E aí, nessa condição, aí podemos. Seria possível abrir mão do dia 22. Essa proposta foi discutida. Essa proposta que a gente está colocando aqui foi discutida com todos os professores de formação. Sim. Tá? E eles concordaram com isso. Então, não vejo crueldade nisso. Então, o pessoal concordou com isso. Então, e acredito que também foi discutido com o pessoal de informática. de informática Porque também. aqui está Carlos conversando com o Thiago, que é o coordenador de informática. Então, acredito que não deva... Então, quanto aos professores, eu acho que não tem. Eles estão cientes do que tem que ser feito para que isso não ocorra. Perfeito. Tá? Então, isso eu acho que não é problema. Se haver consenso na representatividade. Os alunos querem dar um representante falando. Só para garantir. Bem, então, a questão que se coloca é a seguinte, em relação ao segundo semestre do calendário. Considerar o recesso nos dias 9 e 10 do 12 e o término do semestre letivo em 21 do 12. Então, vamos submeter a apreciação de vocês ou a votação de vocês em relação a esses dois itens. Os que são favoráveis ao recesso nos dias 9 e 10 e término do semestre em 21 de 12 de 2016 permaneçam como estão. Então, as duas alterações aqui foram aprovadas por unanimidade. Essas alterações quem vai fazer sou eu como gerente, né? Precisa que sejam feitas esse passo para você novamente, para aprovação, ou já encaminhamos, já podemos caminhar para frente? Já pode encaminhar, porque a ideia é só pegar o calendário atual e fazer essas alterações. A ideia é só pegar o calendário atual e fazer essas alterações. E pronto. Feito isso, acho que não tem que aprovar. Não precisa voltar. Não precisa voltar. Penso eu. Bem, dando sequência à ordem do dia, o regulamento interno do Conselho de Campos. Eu sei que vocês receberam, não é, uma minuta do regulamento interno, não é? E eu desejo saber se algum conselheiro tem alguma observação, algum comentário a fazer a respeito. Eu tenho somente um comentário, que é sobre os prazos para a gente analisar os documentos. Na minuta é escrita que vamos ter no mínimo, acho que 8 dias, é isso? 8 ou 7 dias, está bem aí que eu não trouxe. No mínimo 6 dias úteis. No mínimo 6 dias úteis, é Até isso? 50 folhas. Até 50 folhas. Aí de 51 a 107 dias. De 101 a 50, 8 8 dias. De 151 a 200, 9 9 dias. dias. E acima de De 200, 12 dias úteis. Então eu proponho, não sei se é possível fazer isso, mas eu proponho fazer o seguinte, dar um prazo mínimo de 3 dias e a cada 10 páginas acrescentar um dia. Dá mais ou menos o de 50 aí dá quanto? A avaliação está 150 dias anterior às 200, né? Até 200, acrescenta Então são 50, um dia para cada 50 páginas. O que eu acho, 50, você analisar um documento criteriosamente, 50 páginas num dia, não me parece muito razoável. A gente precisa
menos que você simplesmente for ler o documento, mas se você for ler de uma maneira crítica, 50 folhas por dia eu acho muito, porque tem outras coisas para fazer. Se a gente só tivesse isso para fazer nos dias, tudo bem, mas a gente tem outras coisas para fazer. Então eu proponho essa alteração. Para cada 10 páginas, um dia mais. Então a gente põe no mínimo 3 para até 10 páginas, porque, lógico, a gente tem que receber o documento, escolher 3, e depois a cada 10 páginas acrescenta-se um dia. Então 50, por exemplo, seria 3 mais 5, 8. O primeiro é 7, não é isso? Primeiro 6. 6. Ou então, sei lá, em vez de 10 acharem pouco, 15, alguma coisa desse tipo. Porque daí, se vem um documento de 1000 páginas, nós vamos ter quantos dias? 15 dias? 12 dias. 12 dias. Se vem um documento de 1000 páginas, nós vamos ter 12 dias para analisar. E não sei se não se isso não pode acontecer, né? O PPP tinha quase 100 páginas. O PPC tem umas 150. Então. Bom, essa é a única sugestão. O resto eu acho que tá bom. Mais algum conselheiro quer fazer as suas considerações? Deixa eu fazer umas contas. Não sei se a minha ideia é razoável. Eu pensei nisso, mas não necessariamente as pessoas precisam concordar com isso. Porque muitas vezes a gente está analisando um documento, eventualmente você tem que pesquisar alguma coisa, porque não tem tudo na cabeça. É uma questão de legislação. Sim. A lei tal, né? Que é muito comum nos nossos textos, né? Lei para todo lado. Eu acredito que a proposta é boa. Eu acredito que, estabelecendo um mínimo de 3 dias para 50 páginas, cortaríamos pela metade, não é? E aí acrescentando 10 seria um número razoável. Ok, eu acho. Acrescentaríamos um pouco mais, mas, como o professor falou, eu concordo, a análise demanda consulta. Porque senão a gente vai ficar por ler simplesmente, ou então para fazer correção ortográfica. E são documentos que envolvem legislação, enfim. Ontem mesmo, na análise do regulamento, você precisa abrir umas 4 ou 5 leis, portaria, resolução. Isso, exatamente. Então, acho razoável estabelecer dentro desse critério. Mais algum conselheiro? Perdão. Em relação ao regulamento, né? Então, acho que passamos a questão que o professor levantou. Eu fiz uma série de correções no documento, principalmente no que diz respeito ao uso da sigla FONCAM no regulamento. Como ela não foi definida, talvez fosse o caso de, no regulamento todo, usar o Conselho Superior, e lá no final fazer uma observação. Conselho Superior. Conselho de Campos. E lá no final, a exemplo do artigo 25 da Resolução 45 de 2015, fala que o Conselho de Campos então passa a se denominar, ou pode ser denominado Conselho de Campos, e a partir daí, CONCAM, né? E a partir daí utilizarmos o termo. Né? E isso fica muito próximo do regulamento do Conselho Superior, a foco, no que diz respeito à foco. Depois eu fiz outras observações
artigo 8º, não, perdão, no artigo 11º, o parágrafo único diz o seguinte: a perda de mandato mencionada neste artigo somente poderá ocorrer após análise de eventual informação ou de denúncia ao Conselho de Campos e apenas se obtiver votação favorável de 2/3 dos conselheiros titulares, sendo assegurado o amplo direito de defesa. Neste caso, o artigo 11, ele está falando a respeito da perda do mandato de um membro do Conselho. Alguns desses itens que aparecem no inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, eles são definitivos, não cabe. Mas eu acho que ele está falando só de um dos incisos aí. Então, eu peço aqui então que a gente determine quais incisos dizem respeito. Não está especificado. Não é? A perda de mandato mencionado neste artigo, então se explica todos os incisos, somente ocorrerá após análise de eventual informação ou de denúncia ao Conselho de Campos e apenas se tiver votação favorável de 2/3. Aí lembra, eu li isso daí, mas eu acho que automaticamente eu me relaciono. Acho que é o último. Ao último, que é a falta de decoro. Né? Mas não é só esse que entra no caso, né? Mas você tem razão, mas tem que deixar claro. Deixar especificado. Então, nesse sentido, fica essa observação. O artigo 20º, quando ele é muito curioso, o critério de desempate, Sim. ele fala, em caso de empate, a classificação obedecerá o seguinte critério: o candidato com maior idade, considerando-se mês e ano de nascimento. Em persistindo empate, o candidato com maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. E, na sequência, considerando dia, mês, ano e hora de nascimento. Não, faz um só. Podemos simplificar, né? Isso, pode ser. Dia, mês, ano e hora. Está resolvido. A menos que alguém queira informar a hora do seu nascimento. Né? Será que alguém vai lembrar disso? Não está falando no dia. No artigo 24, o artigo 24, parágrafo 1º, fala assim: na primeira reunião do Conselho de Campos, o diretor-geral do campus deverá designar um servidor que não seja membro do Conselho para secretariar as reuniões. Em caso de ausência do servidor designado, o diretor nomeará secretário ad hoc. Acho que a gente podia tirar uma da primeira reunião, porque ela já ocorreu. E mesmo porque este regulamento ele tem vigência pós primeira reunião. Né? Então acho que a gente pode tirar isso. Aí, parágrafo 2º. O Conselho se reunirá ordinária e extraordinariamente com a presença de no mínimo a maioria simples dos conselheiros. Eu coloquei só uma questão aqui: vamos considerar a representatividade ou não? 50% de cada segmento representado ou 50% do Conselho? Veja. Meu entendimento é que, se considerarmos a representatividade, nós não vamos fazer nenhuma reunião. Pois é, eu também acho. Porque são cada segmento tem 3, então 50% tem que ter pelo menos sempre 2 de cada segmento. A gente corre o risco de nunca fazer reunião, eu acho. Era deixar. Então, talvez, então deixar aqui, vou até riscar. Só uma dúvida, nós já temos representantes da comunidade externa no Conselho? Não. Então isso aí já dificultaria essa representatividade que a gente está questionando. Sim. Será impossível uma reunião do CONCAN, esses moldes. Beleza. Obrigado, Rafael. Tem razão. Nesse
de uma origem diferente, que é um egresso, um representante. Tem ligado à prefeitura, né? Uma secretaria da prefeitura, uma coisa. Isso, do município do estado. No artigo 28, ele tem 2 incisos, eu só estou que diz assim, a presença do membro suplente em reunião ocorrerá. Inciso primeiro, quando convocado pelo presidente do conselho, em caso de ausência do respectivo titular, comunicado ao presidente com no mínimo 24 horas de antecedência para as reuniões ordinárias e extraordinárias. Aí vem, inciso segundo, as reuniões são abertas, talvez transformar esse inciso em parágrafo. Então, quando ele diz que as reuniões são abertas aos membros suplentes, sendo a presença deles recomendáveis, o suplente terá direito ao voto dos representantes quando não houver sido convocado. Quando convocado, também terá direito ao voto na ausência titular. Vou transformar esse inciso em parágrafo, né? Porque não tem a ver com o que ocorre, né? Como ocorre a presença. Né? Depois disso, aqui diz assim, no artigo 33, todos os assuntos submetidos à apreciação do Conselho serão apresentados por escrito e formarão processo numerado sequencialmente. Aí eu só pergunto se a gente está estimando o volume de trabalho para manter esse artigo. Porque nós não temos um secretário dedicado. Né? Não, excepcionalmente, a secretária está afastada por autocapacitação. Deverá retornar em julho, mas ela é permanente. Então? Ela é permanente. Ok. Então é um caso temporário, um caso de exceção. Perfeito. Não, eu só queria saber se era considerada nesse sentido. No artigo 27, diz que todas as deliberações do CONCAN devem ser publicadas para conhecimento público em prazo máximo de 5 dias úteis a partir da data de reunião. O artigo 31, para cada reunião realizada, lavrar-se-á uma ata, que será assinada após aprovação pelo secretário, pelo presidente e pelos conselheiros presentes. Isso não faz parte do que diz o artigo 27, certo? A ata, então, não faz parte da deliberação. É só para deixar claro, porque na leitura, secção da comunidade tem que se pensar um pouquinho. porque senão nós vamos perder o prazo da ata, que é dificílimo de fechar. Eu acho que está conflitante esses dois. Então, talvez o conflito poderia ser eliminado especificando que a ata não é documento regulatório. Discriminando a ata e mantendo os prazos, porque depois vem o prazo de 20 dias para elaboração, coleta de assinatura e depois mais 3 dias para publicação, se não... Só uma coisinha aqui em off para mim. 5 dias, esse é um número, eu acho que muito pequeno. Mas aqui, esses 5 dias do artigo 27 é para qualquer deliberação do Conselho. E o da ata dá 20 dias. Talvez fosse o caso de discriminar esses documentos. E dizer, ata não é documento regulatório, portanto, não é objeto daquele prazo de 5 dias. A título de conhecimento para resolver esse problema, por isso que a reitoria não observou. A título de conhecimento, para resolver esse problema, a reitoria começou a disponibilizar, por isso que ela começou a disponibilizar a gravação. Então, assim, para evitar ter que fazer portaria em cima da hora, documento em cima da hora, eles criaram essa ideia da gravação. Então, assim, se eu quero saber o que aconteceu na reunião, ou eu assisto online, ou eu vejo a gravação. E aí a gravação fica disponibilizada na
no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, no nosso caso. Então, dessa forma que a reitoria amenizou os seus trabalhos. Então, foi aprovada lá. E aí o reitor tem mais facilidade para expor os documentos. Sim. Eu pensei nesse sentido, porque se tudo que sair daqui, e a ata é um documento deliberativo, no meu entendimento, porque ele traz todas essas nossas resoluções, então ele em tese deveria ser publicado por 5 dias. Então, ou discriminamos, ou acatamos a ideia de que a gravação seja divulgada no tempo mais breve possível, né? Nesse sentido. Bom, só para dar. No artigo 34, todo conselheiro poderá apresentar solicitação para a inclusão de matéria para a próxima reunião. Eu só fiz uma observação de destacar o titular ou suplente. E no parágrafo 2º, que diz que durante a reunião do conselho, um conselheiro pode apresentar solicitação de inclusão de matéria para a próxima reunião, com as devidas justificativas e fundamentações, e aí, neste caso, com a aprovação da maioria simples dos membros do conselho presentes à reunião. Ou seja, tudo aquilo que for ad hoc precisa de ser referendado pelo conselho. Ficaria a sugestão. Aí tem uma coisa que acho que vai ser polêmica. No artigo 39, em situação de urgência e no interesse do Instituto Federal de São Paulo, o presidente poderá tomar decisões ad referendo do Conselho de Campos, cabendo sua apreciação na primeira reunião subsequente. Eu entendo que esse artigo não precisa constar do regulamento nesta forma. A decisão ad referendo é prerrogativa do diretor do campus no exercício das suas funções executivas. Então, tudo é submetido, exceto aquelas decisões que efetivamente não tiverem como ser apreciadas. Mas porque o Conselho pode se reunir extraordinariamente por convocação do presidente. Só que se tiver um assunto que não possa esperar a próxima reunião ordinária, pode haver uma convocação para uma reunião extraordinária e esse assunto discutido, mesmo que seja único, item da pauta. E a decisão ad referendo significa que para ser referendada é prerrogativa do exercício da função. E não é contexto deste fórum. O ato. Porém, avaliá-lo sim. Então, o que eu acho que pode constar aqui é que o Conselho consideradas as urgências, impossibilidades e tudo mais, não é? Tomará decisões em função de atos ad referendo. Então fica nesse sentido. Aqui. Aí eu sugiro, ainda no capítulo 9, a inclusão de um artigo que trata das modalidades de votação. Isso é exemplo do capítulo 22 do regulamento do Consulp, que é o professor Joel, enquanto colocou em votação, utilizou, não é, de duas formas. Não é? Mantenham-se como estão, que é uma forma de manifestação, e a outra, quem se manifesta a favor. Então, estão usando duas. Então, o artigo 22 fala das modalidades de votação. Então, se é nominal, se é secreta, se é aberta, se é por aclamação.
Então, acho que esse artigo é interessante de constar do regulamento. Posteriormente, no inciso 5º do artigo 40, submeter à presidência, que compete ao conselheiro, questões de ordem concernentes ao andamento das sessões e ao procedimento de discussão e votação de matérias. Minha sugestão aqui é que nós façamos uma definição do que é questão de ordem e de como ela será tratada, incluindo a prerrogativa do presidente de acatar, de aceitar ou não a existência, a possibilidade de recurso e de como esse recurso vai ser tratado, em que instância vai ser tratado. Porque senão, essa questão não pode simplesmente tumultuar e complicar qualquer deliberação. Definir e dar tratamento. Aí incluo nas competências do presidente, né, decidir sobre as questões de ordem suscitadas pelos conselheiros. No artigo 47, os documentos a serem encaminhados ao Conselho de Campos deverão ser enviados pelos conselheiros por correspondência eletrônica ao endereço concam.gru@fsp.edu.br com prazo de até 3 dias úteis, a partir de seu recebimento para a distribuição da documentação aos conselheiros relatores. Eu substituiria de até 3 dias úteis para conforme estabelecido no artigo 46, que fala dos prazos necessários para a leitura, acrescidos de 3 dias úteis para a distribuição. Então, se eu tenho um documento, porque senão eu posso pegar um documento de 1000 páginas e mandar com 3 dias de antecedência, e aí está tudo quebrado. Quebra-se urgência, quebra-se todo o processo. Então, respeitar o 46 e acrescentar 3 dias, para que ele possa ser distribuído de forma a contento. E aí, finalmente, incluir o artigo 25 da Resolução 45, que fala sobre como vai ser tratado o Conselho. O Conselho de Campos também pode ser referenciado por CONCAM, né? E nós, conselheiros, por conselheiros de Campos. Ficam aqui as minhas considerações. E depois, observar que os artigos 49 e 53 são iguais. Eles falam da mesmo teor. Ok? E aí eu deixo o documento com as minhas observações. Eu gostaria de fazer uma observação. Em função da licença médica e de tudo isso, eu acabei não conseguindo contribuir para a elaboração desse documento da forma como me dispus na nossa primeira reunião. Né? E, então, razão pela qual eu me debrucei com um pouco mais de detalhe no documento. Ok? São essas minhas considerações. Posso? Sim. Eu proponho o seguinte, que eu achei que as considerações que o professor fez foi muito interessantes, então eu acho que ele deveria gerar um novo documento com essas propostas que ele colocou, tá? Inclusive destacando que é uma mudança ou proposta que ele coloca, e aí fosse encaminhado novamente para a gente e a gente aprovaria na próxima reunião. Eu acho que, porque são muitas, né? E muitas e interessantes. Então acho que daí a gente assimilaria melhor a ideia e eventualmente a gente poderia contribuir um pouquinho mais até.
Sim, de acordo. Então, após a fala aqui do conselheiro Rogério, bastante detalhada, bastante atenta, não é? Ele realmente debruçou aí sobre o documento, né? Mais uma coisa, vamos aproveitar a experiência. Esse documento tem 18 páginas, é isso? Quanto tempo você levou mais ou menos para fazer isso? Para a gente poder balizar mais ou menos aquela primeira proposta que a gente fez nos tempos de análise do documento. Foram 2 dias de trabalho. Eu acho que baliza um pouquinho aquilo que a gente fez, aquela proposta inicial que a gente teve que mudar aquele item lá. Sim. Então, após também as considerações do conselheiro Delfim, então essa minuta do regulamento interno será trabalhada, né, pelo próprio conselheiro professor Rogério, que já estava, né, com essa incumbência de produzir esse documento ao lado de outros 2 conselheiros. Então, o procedimento vai ser esse: o professor Rogério vai trabalhar no documento, vai disponibilizar aos membros do conselho e esse texto será votado na reunião de junho. É isso mesmo? Isso daí. Só que vamos tentar obedecer aquela. Não 3 dias antes, né? Mas já Isso. força do 46. Tá ótimo, muito bom. Muito bom. Bem, então. Não precisa pôr em votação isso que a gente sugeriu? Não sei. Se é consenso, acho que não. Já obedecendo o que. Se é consenso, Bom, então, parece. para caracterizar isso. Veja se você concorda com isso. Então, que essa minuta do regulamento de campo seja revista, alterada, atualizada pelo professor, pelo conselheiro professor Rogério, que após alterações encaminhará aos membros do conselho. Então eu pergunto, pode ser esse o trâmite? Todos de acordo? Sim. Então, todos de acordo com esse trâmite aí. Dando sequência às nossas atividades, vamos perder uma conselheira, a conselheira Rogério, não fará mais parte do nosso Conselho de Campos. Por quê? Porque no dia 20 de abril passado, ela assumiu a coordenadoria de licitações e contratos. E pelas regras, a pessoa que tem cargo em comissão não pode fazer parte do Conselho de Campos. Foi o que aconteceu com o colega conselheiro Rafael da Biblioteca. Então, contamos hoje aqui com a última participação da conselheira Rogério. Obrigado pela sua atuação até o momento. Aliás, foi ela quem encabeçou esse regulamento, é isso? Ela participou, Sim, com a professora Cláudia. Com a professora Cláudia, ok. Só para registrar. É uma grande conselheira. Bem, estamos nos aproximando do final. Então agora, pautas para a próxima reunião. Na próxima reunião teria que definir no segundo semestre a data dessa reunião do Conselho. Definição das datas das reuniões do Conselho de Campos para o segundo semestre. Bem, lembrando também o que nós acabamos de falar, já é um item da pauta automático, né? Talvez a aprovação do regulamento interno, né? O regulamento interno vai voltar à tona. Professor Rogério. A consideração era a mesma.
que o conselheiro já fez. Algum outro conselheiro quer fazer alguma sugestão de item para a nossa próxima reunião? Nada. Só uma. Eu vou colocar um questionamento que ocorreu agora acerca da resolução da Secretaria da CETEC. É uma resolução nova que talvez tenha impacto na 109, né? Talvez isso pudesse ser, de alguma forma, ao longo desse período, deixado em pauta, para que ao longo desse período pudéssemos colocar algum material para uma discussão, pelo menos uma discussão prévia acerca da resolução. Sei que ainda vai gerar muita coisa. Veja, é uma resolução, portaria, não é? Recente, ou seja, ela tem acho que um dia, né, de existência, saiu ontem. Isso é dia 13, dia 13 ontem. E provavelmente algumas pró-reitorias já estão atuando, lendo, tentando entender exatamente. Parece-me que até o procurador foi acionado para ler essa portaria e dar as diretrizes, não é? Se é do consenso em colocar isso na próxima reunião. Eu não entendi direito o que se pretende com isso. Não, só a ideia é de deixar o item em pauta, porque ele vai gerar algum tipo de reflexo e que vai impactar o nosso trabalho. Então, deixar o item, esse item pode eventualmente ser cancelado a posteriori, mas já deixar endereçado para a próxima reunião, que vamos conversar a respeito disso, caso haja necessidade. Ele foi nesse sentido a proposição. Essa questão eu acho que é bastante delicada, não é? E consequentemente demorada também. Eu creio que é demorada, mas talvez em função da situação que nós estamos vivenciando, com toda essa mudança de ministério, ministros, né? Prazos apertados para muita coisa, talvez saia alguma coisa logo, né? Embora eu acho que é uma coisa muito delicada, que vai mexer com N professores de todos os institutos, né? É uma coisa que vale só para o IF São Paulo, né? Para os IFs de todo o país, né? E aí, por exemplo, comentando, como vai ficar a atividade de pesquisa, de extensão, eu não sei. É um climático, né? Não sei o que vai acontecer. Mais algum conselheiro quer fazer alguma sugestão para a próxima reunião? Talvez os PPCs do integrado, mas aí vai depender deles estarem prontos ao prazo aí. Os PPCs do integrado. Mas vai depender do tempo que você vai ficar pronto. Então, dou por encerrada essa terceira reunião ordinária do Conselho do Campus Guarulhos. Mais uma vez, obrigado.